derrotando Lula, nós vamos literalmente acabar com o Partido dos Trabalhadores. Não existe nenhuma outra liderança para substituir o Lula. O PT vai se esfacelar. A esquerda vai entrar numa guerra civil para saber quem vai disputar o espólio do Lula. Vai acontecer com a esquerda o que está acontecendo com o bolsonarismo agora. Eu sempre soube que os filhos iriam brigar com a Michelle, que nunca gostaram da Michelle. Isso eu sempre soube. Agora, que o Eduardo fosse xingar o Flávio e a Michelle atacando o Flávio e o Valdemar no meio sem saber o que fazer, falando: meu Deus, eu sou do Centrão, eu nunca vi isso aqui. Boa tarde. Eu estou cansado, estressado e otimista porque a gente vai ganhar a eleição. Eu estou falando sério, tenho plena convicção de que nós vamos ganhar a eleição. Quando eu falo isso hoje para o jornalista, para a imprensa, para o mercado, todos ainda dão uma olhada assim, sim, assim, hoje pelo menos eles já reconhecem, né? Não, realmente, para aqui para 2030, para 2034, vocês vão ser uma força muito grande, agora vocês são os maiores que surgiram fora do lulismo e do bolsonarismo. Pelo menos agora eles ainda têm o pensamento de não, ok, vocês estão aí, vocês serão grandes. Mas nós já temos a consciência de que nós já seremos grandes neste ano, de que nós vamos vencer as eleições presidenciais nesse ano. Então, eu quero colocar aqui para cada um de vocês que cada congresso do Movimento Brasil Livre, em cada estado, cada momento desses que a gente vive é um momento histórico. É um momento a ser lembrado daqui a 20 anos em que vocês vão falar. Não sei quem tem filho, quem tem neto, mas muitos de vocês terão, né? E vão falar, lembra 20 anos atrás, quando nós éramos uma barbárie? Quando a gente vivia no império do caos, quando as pessoas elas eram mortas por causa de um celular, quando tinha cidade com 2% de saneamento básico, lembra daquela época? Eu estava lá naquela época, e eu estava lá quando chegou ao poder as pessoas que acabaram com isso. É esse o momento que a gente vai contar para as futuras gerações. Então, apesar de... E o Renan, assim, se eu estou neste estado, né, como a gente brinca entre nós, Jota, quase coringando, o Renan está ainda pior. Mas, ainda assim, convictos e movidos por um propósito de que nós vamos vencer, nós vamos fazer história e nós vamos deixar um legado que, modéstia à parte, e isso para os outros pode parecer megalomaníaco, mas para quem é militante do MBL, para quem está no Partido Missão, sabe que isso não é megalomania, sabe que isso é uma meta, sabe que isso é uma obrigação a ser cumprida, sabe que isso é um objetivo a ser cumprido, sabe que isso é uma missão a ser cumprida. Nós entraremos para a história como aqueles que transformaram o Brasil num país desenvolvido, num país poderoso. Né? Nessa semana eu estava com o Renan, com 60 embaixadores de diversos países, e, no primeiro ponto, eles já se surpreenderam. Falaram, Zema, Caiado, Flávio, precisaram de tradutor. Né? Você falou diretamente com a gente, falando do Renan. Né? E aí, primeiro, a impressão deles, e a primeira coisa foi até engraçado de escutar. Falaram, olha, você foi capaz de ser carismático e inspirador numa língua que não é sua. Essa foi a primeira coisa que os embaixadores falaram, inclusive o do Japão, que estava ao meu lado, né? Tava em casa ali, queria apresentar meus amigos japoneses para o Renan, ele finalmente conheceu, e o que eu escutei dos diplomatas japoneses o Renan é um cara que sabe qual que é o papel dele, sabe quais são os problemas, sabe como resolver e tem a determinação de fazer isso. Isso que eu escutei dos diplomatas japoneses, e aí teve a provocação do Renan também para os diplomatas franceses, falando, a gente sabe que vocês são snobs, a gente sabe que vocês ficam aí querendo dar palestra para a gente do que a gente tem que fazer, não tem que fazer no nosso país, né? E a gente sabe também que muitas vezes tem presidentes que não têm coragem de defender o Brasil frente a vocês. A gente já sabe o quanto a gente apanhou do Macron, isso o Renan falando para os diplomatas franceses. A gente já sabe o quanto a gente já apanhou do Macron, a gente já sabe como vocês gostam de dar palestrinha para a gente na ONU. Quando nós chegarmos ao poder, a conversa vai ser diferente. Nós queremos ter aliança, nós queremos ser aliados, nós queremos ter parceria, mas a gente vai conversar na mesa dos adultos. A gente já não vai olhar para vocês de baixo para cima. A gente já não vai aceitar a goela abaixo o discurso de, olha, vocês estão devastando. Não, a gente vai falar, e vocês que já terminaram de devastar? Vocês que já acabaram com tudo? Né? O nível de preservação que a gente tem, né? A Dinamarca, e estava lá também, a embaixadora da Dinamarca, Eva, se gaba de ter energia limpa, de ser um país verde. Eles têm 50% de energia limpa, que eles demoraram décadas para fazer. Nós já temos 85%. E não temos o nível de propaganda que a Dinamarca tem. Então, nós vamos sentar na mesa dos adultos. Nós vamos resolver os nossos problemas domésticos.
nós vamos fazer uma guerra da mesma maneira como hoje. A gente se une para torcer pela seleção brasileira, por mais pessimista que eu pessoalmente esteja com a seleção brasileira, mas por mais... Hoje nós temos um dos poucos momentos de união nacional que nós temos é torcer para a seleção brasileira. O novo grande momento de união nacional vai ser a guerra contra o crime. Quando a gente decretar o estado de defesa, quando a gente retomar os territórios tomados pelo Comando Vermelho, pelo primeiro comando da capital, quando as primeiras lideranças aparecerem mortas e a gente orgulhosamente anunciar suas mortes da mesma maneira que, sei lá, o Obama anunciou a morte do Osama Bin Laden, a gente vai chegar e falar, olha, o líder do PCC está morto, o líder do Comando Vermelho está morto e nós vamos seguir para o seu sucessor. E a gente vai fazer o RH do crime organizado trabalhar como nunca para substituir as suas lideranças. E essa vai ser a nova pauta de união nacional. Esse vai ser o novo momento. Esse vai ser um momento que até o petista que não é um militante, o petista que vota no Lula porque acha que o bolsonarismo é pior, até esse cara vai falar, eu não sabia que eu queria isso, mas agora que aconteceu eu descobri. Até esse cara vai estar conosco torcendo pelo extermínio do crime organizado. A nossa guerra contra o crime será o nosso marco de união nacional. Será aquele momento que a gente vai se unir como se nós estivéssemos em guerra contra um outro país. A gente não vai olhar para o lado e falar, pô, qual que é a sua ideologia, qual que é o seu partido. Não, a guerra vai estar declarada, ela vai estar clara, as pessoas vão entender que nós estamos contra um inimigo externo que está dominando o nosso país. E quando a gente terminar essa guerra, e quando a gente terminar também, e aí a missão que me foi incumbida pelo Renan, de fazer todas as reformas que a gente precisa fazer, para além de tudo, o Brasil ser um país rico, não só um país poderoso, não só um país ordeiro, não só um país com segurança, mas um país rico, um país desenvolvido, um país com a classe média robusta, um país em que, eu me lembro quando eu fui a Singapura há 4 anos, coincidentemente tinha saído um estudo de quanto recebia o trabalhador mais pobre, 25 mil reais por mês. 25 mil reais por mês recebia o imigrante que vinha fazer um trabalho braçal. Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de transformar o Brasil num país decente, numa das 5 maiores potências do mundo, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um projeto de país a ser levado a sério perante o mundo. E eu senti isso conversando com os embaixadores, já foi captado antes por pessoas de fora do que pela própria imprensa, pelos próprios analistas e pelos próprios políticos brasileiros. Porque a primeira pergunta que a embaixada americana fez foi: quando vocês forem uma das 5 nações mais poderosas, o que vocês vão fazer? Então a pergunta não foi, vocês vão conseguir? A pergunta não foi, como vocês vão conseguir? A pergunta não foi, quanto tempo vocês vão demorar? A pergunta foi, o que vocês vão fazer? Nós somos os Estados Unidos da América e nós queremos saber o que o Brasil vai fazer quando for uma das 5 maiores nações do mundo. É esse o sentimento de orgulho nacional que nós teremos. E aí os europeus perguntaram, e o posicionamento de vocês, quando vocês estiverem no poder, em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia? Ele falou, a nossa opinião não interessa. E os nossos presidentes entraram nessa discussão inutilmente. Por quê? A gente tem condição de mandar tropa para ajudar a Ucrânia? A gente tem condição de, vamos supor que a gente ficasse do lado da Rússia, a gente tem condição de mandar a tropa para os russos? Então a gente está se posicionando pelo quê? Primeiro a gente tem a nossa guerra aqui. Quando a gente resolver a nossa guerra aqui, aí a gente vai passar a ser escutado nas guerras de fora. Aí a gente vai sentar na mesa dos adultos e falar, quer invadir tal país, quer bombardear, você sentou com o Brasil antes para saber o que o Brasil pensa sobre isso? Você começou uma invasão, o Brasil vai determinar quando ela termina. É esse o nível de país que nós temos na nossa cabeça. Quando o Renan fala de imaginação, a gente está falando de imaginar uma coisa grandiosa. A gente não está mais falando de fazer um remendo aqui, de colocar uma coisinha, fazer uma soluçãozinha pequena. Vamos baixar o juro em 2% aí, tá bom. Vamos fazer um ajuste fiscal aí de 100 bilhões, tá bom. Vamos reduzir 5 mil homicídios por ano, tá bom. Vamos reduzir, sei lá, de 2 milhões de roubos. Vamos reduzir para 1,500. Não, não é isso. É uma transformação completa do nosso país. E para fechar,
eu vou ficar muito feliz, porque, lembre-se, Evandro, que o Renan ganhar significa as nossas chapas de todos os estados da federação ganharem. Isso significa, pensem só, a gente está falando de mais de 50 milhões de votos. 50 milhões de votos significa que a maioria desses 50 milhões vão chegar, eu não posso falar esse número agora, mas vão chegar e vão apoiar a chapa do Partido Missão para Deputado Federal. Isso significa 60, 70, 80 deputados. E uma coisa que vai me dar alegria, Evandro, é muita gente que ingressou nas nossas chapas falando, eu sei que eu não tenho chance, eu sei que eu vou ter pouco voto, mas eu vou disputar para ajudar o partido. Uma coisa que vai me deixar feliz é que esse cara que entrou pensando que era para ajudar, que era para perder, ele vai ser eleito porque o Renan vai ser presidente da República e vai arrastar. Esse cara que entrou para ajudar sem esperança nenhuma de ingressar, só porque ele acredita no projeto, esse cara que se dispôs a parar 3, 4 meses, largar o seu trabalho para se dedicar a isso, perder o tempo da sua família, perder muitas vezes parte do dinheiro que ele usa para sustentar a sua família, para ajudar o partido, esse cara será deputado. Esse que entrou para ajudar, para o sacrifício. Isso vai me deixar feliz. E aí, meus amigos, eu não estarei no Congresso Nacional, eu estarei na Esplanada. Então, a lição de casa que eu quero deixar para vocês, e a missão que eu quero deixar para vocês é, eu não quero aqui ser arrogante, mas ao mesmo tempo eu também não quero apresentar falsa modéstia. Se com um deputado nós aumentamos penas que não eram revistas há décadas, com 60, eu espero uma mudança na Constituição, não espero uma mudança no Código Penal, eu espero uma mudança na Constituição, Evandro, que vai dar poderes para que a gente extermine o crime organizado no nosso país. Que o crime organizado, coronel, ande de cabeça baixa, envergonhado, humilhado, que o sujeito hoje, que ele tem a glória de chegar na sua favela falando, eu sou o cara que tem o dinheiro, eu sou o cara que vou no baile, estou com todas as mulheres, eu sou o cara que manda, eu sou aquele cara que os jovens da minha favela aspiram em ser. Esse cara vai estar humilhado e escondido, esse cara não vai ostentar nada, esse cara não vai para baile nenhum, esse cara não vai... Zero. Ele vai andar de cabeça baixa. E os petistas, como em 2016, quando a gente derrubou a Dilma, vão voltar a ter vergonha de usar o vermelho. Vão voltar a ter vergonha de colocar a estrela na bandeira. Eu lembro na eleição municipal de 16. Usavam bandeira amarela, usavam bandeira verde, roxo, lilás. Fala assim, não dá para ser vermelho? Vamos dar uma disfarçadinha. Eu lembro. Eu rodei o Brasil nas eleições de 2016. Os petistas estavam cabisbaixos. E eles vão voltar a estarem cabisbaixos, e não só voltar, eles vão estar agora para sempre, porque derrotando Lula, nós vamos literalmente acabar com o Partido dos Trabalhadores. Não existe nenhuma outra liderança para substituir o Lula. O PT vai se esfacelar. A esquerda vai entrar numa guerra civil para saber quem vai disputar o espólio do Lula. Vai acontecer com a esquerda o que está acontecendo com o bolsonarismo agora. O Bolsonaro está vivo e os herdeiros já estão disputando o espólio. O Eduardo está atacando o Flávio. Eu nunca imaginei isso. Eu sempre soube que os filhos iriam brigar com a Michelle, que nunca gostaram da Michelle. Isso eu sempre soube. Agora, que o Eduardo fosse xingar o Flávio, falar que o Flávio é frouxo por recuar por causa da Michelle, e a Michelle atacando o Flávio, e o Valdemar no meio, sem saber o que fazer, falou, meu Deus, eu sou do Centrão, eu nunca vi isso aqui. Isso que está acontecendo com eles agora vai acontecer com a esquerda. E o único campo que hoje, e eu já vou fechar que eu estou sentindo que tem uma censura aqui atrás sobre tempo. Não? Então, porque quando levanta um cara e fica olhando assim, é porque está num tempo. Esqueci o que ia falar. Valdemar está no meio, nunca lembrei. Por que eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer as eleições? E não é discurso político, porque assim, se vocês me perguntassem, e quem do núcleo do MBL,
quem do dia a dia dos bastidores do partido sabe que se conversa comigo 6 meses atrás, era o Renan vai pontuar bem, vai ficar em terceiro, e nós faremos uma boa bancada que vai surpreender a imprensa, vai surpreender a classe política, mas vai ser uma bancada de médio para pequeno. Mas uma bancada que ninguém espera. Se falassem comigo 6 meses atrás. Hoje, mudou completamente. Nós vamos vencer, e a certeza que eu tenho de que nós vamos vencer é o seguinte: o único partido em que as pessoas têm orgulho do seu candidato é o nosso. A esquerda está refém do Lula. Ela não está mais inspirada pelo Lula. O Lula já não é nossa, é esse o cara que vai fazer a nossa revolução, é esse cara que vai ganhar. Não, a esquerda está cansada. O Lula está desgastado, o Lula não tem mais saco. O Lula não quer mais governar, ele quer viajar. Ele não vai mais para o Congresso Nacional, não articula mais nada. Eu confesso para vocês, quando o Lula venceu, eu falei, lascou, eu não tenho a menor chance de fazer nenhuma oposição. Eu tava na minha cabeça o Lula 1, o Lula 2, ele é o imperador do Congresso. Não, gente, acabou o Lula. Acabou, a esquerda está empurrando o Lula ladeira acima. Não tem o cara, esse cara é uma espécie em extinção. O Ibama está protegendo o petista que está empolgado com o Lula. Do outro lado, gente, do Flávio, eu nunca vi um sujeito tão... você vai votar em quem? É no Flávio. Em quem? É no Flávio. Então, as pessoas escondem, não tem nenhuma empolgação, não tem nada de bater no peito. E eu digo mais para vocês. Eu converso com todo mundo no Congresso. E, aliás, Evandro, você vai ter que desenvolver o estômago também para conversar com todo mundo. Mas eu te entendo. E quando eu entrei, eu também... Você vai ter que... Tem uns remedinhos que eu te passo. E o que eu escuto não é que o Flávio não tem militância orgânica, não é que o Flávio não tem militância animada para fazer. O Flávio nem a inorgânica ele tem. Eu converso com o deputado bolsonarista, ele fala, Flávio, eu tô pouco me lixando, vou cuidar do meu. Quando me perguntarem, eu vou falar que voto no Flávio, mas assim, montar palanque, ir lá, bater no peito, juntar gente, eu não. Eu vou colocar no meu santinho, porque, né, meu eleitor bolsonarista não tem o que fazer, né? É o Flávio agora. Espero que deixe de ser logo. E os deputados, não é a militância Bolsonaro, os deputados estão desanimados com o Flávio. Os deputados estão falando, eu vou com o Flávio para perder. Só que eles não entenderam ainda, eles ainda acham que eles estão com o Flávio para perder para o Lula. Não, eles estão com o Flávio para perder para o Renan. Isso eles ainda vão entender ao longo do tempo. Então, a minha certeza de que nós vamos vencer, e sintam-se privilegiados por estarem aqui nesse momento, tá? Porque quando nós voltarmos aqui, seja durante a campanha do Renan, seja depois da posse do Renan, vai ser uma multidão, e assim, vai ser, quem tá no fundo, a gente vai estar, sei lá, com um mega caminhão de som, a gente vai colocar as caixas de som que a gente aprendeu de baile funk, e ainda assim, não vai dar para escutar no fundo. Esse aqui é um momento único das primeiras pessoas no Rio Grande do Sul que estão trabalhando para o projeto que vai governar o país, para o projeto vitorioso. As próximas vezes que nós estivermos aqui, vão ser as pessoas que todos vocês trabalharam para a gente convencer, mas que não são os primeiros, que não são os militantes de coração, é gente que a gente vai inspirar, é gente que a gente vai empolgar, mas não são vocês. Não são vocês que tiveram no começo. As pessoas que virão depois não são iguais. Nós que estamos aqui agora, somos os primeiros na trincheira. Nós que estamos aqui agora, quando tiver a primeira crise do governo Renan, e não tenho dúvida de que vai haver várias, vão ser os caras que vão continuar. Vão ser os caras que ainda estarão aqui. E que quando passar a crise, vão ser as pessoas que vão colher junto com a gente a glória de ter derrotado essa crise. E no final, não do mandato, mas dos nossos mandatos na presidência da República, vão ser as pessoas que vão poder bater no peito com orgulho e dizer, eu sou parte disso, eu fiz parte da história, eu estive lá, eu fui um dos primeiros. Vocês todos, quando eu estava lá, riam da minha cara dizendo que meu candidato não tinha a menor chance, que ele era desconhecido, que ele nunca tinha exercido cargo público, que ele era irrelevante. Tá vendo o irrelevante agora? É isso, obrigado.